Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós leremos os versos 22 a 33. Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Você conhece esse texto. E você que conhece esse texto sabe quais são os elementos presentes aqui. É um texto que fala sobre o nosso Salvador, é um texto que fala sobre aqueles discípulos que andavam com Jesus, e é um texto que fala sobre aquele homem chamado Pedro, um dos discípulos que acompanhavam o bendito mestre. É uma história tão conhecida que você, rapidamente lendo o texto, poderia identificar os seus elementos, poderia identificar os personagens, poderia identificar toda a situação que acontece aqui. Mas é necessário nós olharmos a Escritura Sagrada não apenas naquele texto ou naqueles textos que nós conhecemos e já sabemos a história, mas perceber como cuidadosamente essas histórias são escritas. Porque essas histórias que são escritas não são apenas para nos contar histórias, mas para nos apresentar princípios, para nos apresentar o próprio Deus, para nos apresentar Cristo e a sua salvação e para nos demonstrar o quanto nós precisamos dele e o quanto a nossa vida depende integralmente da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. É mais um daqueles textos que falam sobre o Senhor Jesus que encontra. É mais um daqueles textos que fala sobre o Senhor Jesus que se desloca até os seus e que encontra os seus para os socorrer. Mas é um texto que nos ensina tanto sobre o nosso Mestre, nos ensina tanto sobre nós mesmos e nos desafia tanto a respeito das nossas vidas, sobre a nossa história, sobre o modo como nós vivemos o nosso cristianismo hoje e sobre o modo como nós nos voltamos para a graça de Deus e louvamos o nosso bendito e amado Salvador diante de circunstâncias nas quais nos encontramos constantemente. Você já abre o texto e você já percebe como o texto é desafiador logo no seu início. A história do nosso Salvador é muito conhecida, os seus milagres são muito conhecidos. E se você perceber bem, esse texto é imediatamente após um daqueles milagres que mais marcam a história da igreja. É um daqueles milagres que nos chamam a atenção não só por aquilo que Jesus operou, mas o modo como Jesus operava e principalmente o significado que está dentro do texto e o significado que se encontra dentro do milagre de Cristo. A multiplicação dos pães. E você lembra que o nosso Salvador pregou durante um longo período. Houve um tempo muito intenso de pregação, Jesus ensinou, Jesus aconselhou, Jesus esteve com os seus discípulos, Jesus esteve com a multidão. Nós não estamos aqui, nesse momento, para avaliar qual era a intenção daquela multidão. Não nos cabe isso agora, e o texto não nos fala sobre isso nesse momento. Mas o fato é que Jesus estava cercado de pessoas. E Jesus ensinava, Jesus aconselhava, e quando percebe que aquelas pessoas estão com fome, o nosso Salvador é extremamente sensível. Ele continua ensinando. Então ele chama os seus apóstolos para perto de si
e desafia os apóstolos a fazerem alguma coisa, e eles são incapazes de fazer. Eles providenciam alguns pães, providenciam pouco alimento ali, e aí que o milagre acontece. O nosso Salvador é capaz de operar uma multiplicação de pães, uma multiplicação de peixes, e aquelas pessoas são satisfeitas, inclusive, a tal ponto de sobrar, a tal ponto que outros cestos ficaram cheios daqueles pães pelo milagre que Cristo operou. E aí você percebe dentro do texto que o nosso Salvador estava tão interessado naquelas pessoas, que ele é capaz de usar o dia inteiro com elas. O Senhor Jesus investe o dia inteiro conversando com pessoas, dialogando com pessoas, pregando, ensinando, operando milagres. Então você já imagina como o nosso Salvador teve um dia cheio. E como aquele dia foi um dia marcado, inclusive por cansaço. Lembre-se do seguinte: o nosso Salvador é verdadeiro Deus, e você sabe disso. Só que o nosso Salvador também é verdadeiro homem, ou seja, Cristo se cansa. Cristo tem aquelas limitações que nós todos temos. Ele é o grande Deus capaz de operar milagres, mas ele também é capaz de ter sede. Ele é capaz de se cansar, ele é capaz de sofrer, ele é capaz de passar por tudo aquilo que você e eu passamos. Então você imagine o cansaço de Cristo. É como se você pensasse naquele dia de trabalho atípico. Quando tem um fechamento a mais da empresa. Quando tem mais peças para fazer, porque é final de ano, então você precisa correr mais, porque a empresa vendeu mais e você precisa trabalhar mais. Quando a faxina da casa vai muito além do que rotineiramente você está acostumado e você está acostumada. É aquele dia atípico. É aquele dia que você tem que correr e se esforçar e fazer o máximo para conseguir realizar todas as suas tarefas. E quando você consegue terminar, você está exausto. E usando o exemplo mais próximo de nós, nós pensarmos na nossa atividade de ontem. E nós pensarmos um pouco que a atividade de ontem, na verdade, não foi só de ontem, mas ela já vem sendo operada durante semanas. Multirões, as senhoras que se reúnem, as senhoras que planejam ali o que será servido para o nosso sínodo, como a igreja inteira se movimentou, como as senhoras saíram da igreja tarde, chegaram muito cedo para começar a preparar tudo, e no final do dia, terminando todas as atividades, que cansaço. E o que você e eu fazemos quando estamos cansados, e isso é muito comum, é nós chegarmos em casa, tomarmos um banho e queremos apenas descansar. Talvez um pouco de televisão, e dependendo do cansaço, nós nem prestamos atenção no que está acontecendo ali. Mas o fato é que nós precisamos descansar. Só que o nosso Salvador é diferente. Cristo é diferente de nós. E Cristo é diferente de nós não só na sua santidade, não só no fato dele não pecar e de cumprir toda a lei, mas o nosso Salvador é diferente de nós porque ele reorganiza a sua vida de um modo diferente do nosso. E aí quando você abre esse texto, que a partir do versículo 22 se narra, você observa o Salvador que depois de um dia cheio, depois de um dia extremamente corrido, pega os seus discípulos, manda os seus discípulos irem para uma outra região, lembrando que o Salvador iria para Genezaré, e os discípulos pegam o barco, vão adiante e o Salvador fica sozinho. Talvez você pense assim: Cristo fica sozinho porque ele quer descansar, não quer saber das conversas dos apóstolos, e aqueles homens provavelmente falavam demais, especialmente Pedro. E talvez ele queira passar um período sozinho para descansar, para se reorganizar e para conseguir então alcançar os discípulos. Só que você olha no texto que o Salvador, depois de ter enviado os discípulos, fica só para orar. E meus irmãos, a oração que Jesus Cristo faz aqui, ou o tempo de oração que Jesus Cristo tem aqui, é surpreendente. Talvez seja porque ele teve um dia cheio. Talvez seja porque o seu dia foi tão lotado de atividades que ele orou apenas por volta de 7 horas. Apenas 7 horas. Eu creio que nenhum de nós aqui tenha passado um período de 7 horas orando. Mas o nosso Salvador, apesar de uma rotina muito cheia, e inclusive apesar de um dia atípico, lotado de atividades, usa o tempo, investe o tempo em oração. Nisso, ele é diferente de nós. Não pelo tempo que ele ora, não pelos os minutos que se passam, pelas horas que se passam em oração, mas especialmente pelo modo como ele pensa sobre a vida, como ele repensa sobre a vida, especialmente como nós, ao nos depararmos com a prática de Jesus,
nos percebemos tão fracos. Quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você investe em oração? E eu não falo apenas da quantidade de tempos, de minutos ou mesmo de horas, mas a qualidade da oração. Como você tem aproveitado esse tempo que Deus te concede para se colocar diante dele? Lembre-se do seguinte: nós existimos para Deus, nós não existimos para nós mesmos, e é um imenso privilégio vivermos para Deus e orarmos ao Senhor e termos esse diálogo com Deus Todo-Poderoso. Talvez você quisesse se apresentar diante de grandes autoridades. Talvez se apresentar diante de um rei, de uma rainha. Talvez se apresentar até mesmo perante um presidente de algum lugar. E ali você ter uma conversa com um ser humano que tem poder, com um ser humano que tem possibilidade de fazer alguma coisa por você. E você talvez investiria tudo ou muito para se encontrar com essas pessoas que poderiam de alguma forma te ajudar nas suas necessidades. Mas se você parar bem para pensar, você e eu podemos nos apresentar perante o Deus Todo-Poderoso. E você sabe muito bem que Deus é infinitamente maior do que qualquer rei. Deus é infinitamente maior do que qualquer rainha. Deus é infinitamente maior do que todo e qualquer presidente, ditador ou qualquer governante, porque Deus tem todo o poder e é um poder absoluto. Só que nós usamos tão mal o tempo que Deus nos concede que nós não nos envolvemos com Ele. Nós não investimos o nosso tempo com Ele. E você sabe muito bem o quanto você e eu precisamos de oração. A sua saúde precisa de oração. A sua família precisa de oração. Você precisa de oração e eu preciso de oração para que consigamos viver nesse mundo. Você precisa de oração para lutar contra os pecados e tudo na sua vida precisa de oração. E você sabe que Cristo não teve pecado. Você sabe que Cristo é aquele que tem uma perspectiva da vida em que tudo que ele realizaria, ele já sabia inclusive sobre o seu sofrimento. E ele é aquele que é o verdadeiro Deus, e mesmo assim Cristo orava, e orava muito. Agora você e eu, que somos humanos, que somos falhos, que somos pecadores, que estamos dentro de um mundo quebrado, que temos tantas dificuldades nessa vida, e mais do que dificuldades, especialmente nós temos tantos motivos para agradecermos a Deus, não usamos o tempo que Deus nos concede com Ele. O nosso tempo, nós geralmente investimos em nós mesmos, no nosso entretenimento, nas viagens que nós gostamos de fazer, com as pessoas que nós gostamos de estar, ou com o trabalho, ou com coisas que envolvem responsabilidade, tantas outras ocupações que nós temos nas nossas vidas, e não paramos para orar. E nosso Salvador, que era o maior de todos os pregadores, o nosso Salvador que tinha muito para fazer e que já tinha feito muito também, é aquele que investe 7 horas orando. E por isso nós voltamos sempre à questão: como é que anda a sua vida de oração? E se você tem percebido que a sua vida espiritual tem andado aos pedaços, é porque o princípio da oração pode ser que já tenha praticamente acabado na sua vida. Como é que anda a sua vida de oração? O desafio aqui não é para você começar a orar já 7 horas direto. Não é para que você comece orando já 3 horas de uma vez, mas por que não começar com 7 minutos? Por que não começar com 8 minutos? Por que não começar com 10 minutos? E no momento de oração, você tem condições de dialogar com Deus, tem condições de aferir a própria vida, tem condições de conversar com o Pai Todo-Poderoso e é capaz de agradecer, é capaz de suplicar a sua misericórdia, é capaz de você se entender. E a oração tem muito disso, de você conseguir se compreender enquanto conversa com Deus, porque à medida que nós conversamos e conhecemos a Deus, mais nós os conhecemos, como inclusive Calvino já destaca nas suas Institutas. Como é que anda a sua vida de oração? Cristo tinha uma vida intensa de oração, e você pode perceber o seguinte: essa vida de oração, ou esse momento de oração de Cristo, é aquilo que também proporciona os momentos seguintes, como instrução para nós. Porque vejam o que acontece: Cristo ora até alta madrugada, e ali, enquanto Jesus orava, um problema acontece, uma oposição acontece.
E aquela oposição que acontece se dá dentro do mar da Galileia, o lago de Genezaré. Uma tempestade se dá ali, uma tempestade violenta. E enquanto isso, os discípulos de Cristo, ou os apóstolos, estavam dentro de um barco. Talvez você não se lembre, mas esse lago de Genezaré não é um lago dado a tempestades. Tempestades aqui praticamente não acontecem. E, sobretudo, o que você observa é que aqueles discípulos eram homens que eram experientes em mar. Ou seja, eles, mesmo se tivesse uma tempestade ali, eles teriam condições de organizar o barco. E vejam, repito, uma tempestade no mar da Galileia era algo extremamente raro. Por isso que a gente percebe o seguinte, que essa tempestade não era uma tempestade normal. Não era uma tempestade comum que se dava ali pelo deslocamento de vento, às vezes isso acontecia. Aquela tempestade era uma oposição a Cristo. Por que oposição a Cristo? Porque saindo daqui, o nosso Salvador iria para Genezaré e você continua lendo o texto e percebe que Jesus realizou muitas curas. Jesus curou muita gente ali, não só daquela região, como pessoas de cidades vizinhas vinham a Cristo e o Senhor Jesus Cristo impunha-lhes as mãos e as pessoas eram curadas. E por isso que existe essa oposição contra o nosso Salvador. E aí você pensa assim, bom, Jesus não tem barco. Jesus não pode chamar os discípulos para os discípulos voltarem, afinal de contas, uma tempestade violenta está acontecendo no mar da Galileia. Não tem como aqueles homens voltarem, caiu, não tem como aqueles homens voltarem para acudirem o Senhor Jesus. E aí você pensa assim, o que o Senhor vai fazer? E é nesse ponto que o Salvador simplesmente ignora a oposição. Simplesmente, o nosso Salvador não leva em conta aquilo que estava acontecendo, ele não leva em conta que os inimigos estavam tentando retardar o seu avanço. Ele simplesmente ignora o que está acontecendo e ele vai andando. O que é um princípio para nós. E um princípio muito caro para cada um de nós, que nos diz o seguinte: não há nada nesse mundo, não há nada além desse mundo que de alguma forma possa impedir Cristo de vir a nós. Não tinha barco, os discípulos não poderiam voltar, uma tempestade estava acabando com tudo ali, e simplesmente o Senhor Jesus vai a pé. Porque ninguém pode impedir Cristo de nos encontrar. Ninguém pode impedir o Salvador de ir ao encontro dos seus. Nada pode. Ninguém impede. Isso porque Ele é um Deus absolutamente soberano. Às vezes nas nossas vidas, nós estamos em tempestades tão violentas que nós paramos para pensar o seguinte: Deus me abandonou. O Senhor me abandonou porque eu estou enfermo. O Senhor me abandonou porque eu tenho passado pelo desemprego há muito tempo. O Senhor me abandonou porque eu não tenho conseguido prevalecer contra os pecados como eu deveria. O Senhor me abandonou porque eu tenho passado por profundas dificuldades. Deus não virá ao meu encontro. Só que veja essa situação do texto. E note que não há empecilhos, não há barreiras. Cristo é capaz de absolutamente tudo e Ele é capaz de, no momento certo, vir ao nosso encontro. Agora, o momento certo pode não ser o seu. O momento certo pode não ser o meu. O momento certo, quem sabe, é Ele. E Ele não se atrasa, Ele não se adianta, Ele vai ou vem ao nosso encontro exatamente no momento que tem que vir. E é isso que Ele faz. O Senhor Jesus começa a andar. Só que ao mesmo tempo, note o seguinte, que essa mesma expressão do texto é aquela que nos faz olharmos para as nossas vidas e não só esperarmos a vinda de Cristo, ou seja, o deslocamento do Salvador ao nosso encontro, mas como nós aprendemos a relação entre oração com o prevalecer sobre tempestade. Notem que o Senhor Jesus ora e anda sobre as águas. Você e eu não podemos andar sobre as águas, você sabe disso. Aliás, esse texto aqui
vai nos ensinar não sobre um milagre a que nós devemos realizar fisicamente. É claro, Jesus realizou isso literalmente, ele realmente andou sobre as águas, ele, assim como os outros milagres, são milagres literais, só que aqui não é um convite para que você chegue no litoral e tente andar sobre as águas. Não é isso que o Salvador nos quer ensinar aqui. Mas o que ele quer nos mostrar é como, para prevalecermos sobre as tempestades, como prevalecermos sobre as adversidades dessa vida, sobre as oposições da nossa vida, nós precisamos da sua presença conosco e nós precisamos muito de oração. Você e eu não conseguimos sobreviver a nada, mas em Cristo, no nosso Salvador, unidos a Ele, como nós sabemos que somos unidos a Ele por sua morte, por sua ressurreição, nós podemos. Você pode conseguir, você pode sobreviver, você pode viver, você pode continuar andando, apesar das dificuldades, apesar das tristezas, apesar inclusive dos pecados. Não porque você seja bom, e não porque você tem algo de especial em você, mas é porque você está em Cristo. Em Cristo nós podemos continuar. Em Cristo nós podemos continuar apesar das circunstâncias ruins, apesar de um período difícil, apesar do luto, apesar do desemprego, apesar das tristezas da alma, apesar inclusive da depressão. Nós podemos continuar em Cristo, mas a relação é necessária. Nós unidos a Cristo, nós vivendo uma vida de oração, somos capazes nele de continuarmos dando mais um passo e andando em direção à sua presença. Mas aí o texto nos continua dizendo o seguinte, que o Salvador foi ao encontro dos seus apóstolos e esses homens entram em pânico. Esses homens ficam assustados, e não é para menos. Tente se colocar no lugar deles. Você, talvez lendo o texto há um bom tempo, já tem aquela impressão do que vai acontecer, você já sabe o que vai acontecer no texto, você já sabe quem está vindo ao encontro daqueles homens e você já tem plena consciência de tudo o que acontecerá aqui. Mas pare um pouco para se colocar no lugar daqueles apóstolos. Você sabe que nenhum corpo consegue ficar sobre água. Você sabe, a água simplesmente faz com que as coisas sejam absorvidas. O peso faz com que isso aconteça. E de repente, no meio de uma tempestade, no meio de um problema enorme que você tem ali para tratar, que você não tem condições de tratar, de repente você vê um corpo vindo. Alguém em pé, vindo na sua direção. É provável que você e eu entrássemos em pânico. E a conclusão lógica destes homens é a seguinte: é um fantasma. É um fantasma. E o texto diz que eles começam a gritar, apavorados. Não bastasse a tempestade, que já era violenta, ainda vem um fantasma para atormentar esses homens. Só que ao mesmo tempo, note o seguinte: esses homens estavam acostumados com Cristo. Esses homens conheciam o Salvador, esses homens andavam com o Senhor Jesus o tempo inteiro. Não tinha como não saberem que era o Salvador. É como você pensar o seguinte: você está num lugar com pouca visibilidade, mas tem um conhecido seu ali, ou num lugar cheio. Claro, na pandemia é meio difícil nós estarmos em lugares cheios de pessoas, mas existiam lugares que nós íamos, estavam cheios de pessoas e você conseguia identificar um parente seu. No meio da rua, você consegue identificar um amigo, um colega, um parente, a pessoa estando de costas. Quantas vezes você não vê, ou faz isso, né? Dentro do ônibus, o ônibus passando, e alguém ali conhecido, a pessoa se desloca, faz aquele movimento abrupto, vai para a janela só para dar um tchau para alguém conhecido. Isso, o ônibus em trânsito. Notem o seguinte: nós temos uma habilidade para vermos e conhecermos aquelas pessoas que nós conhecemos, apesar do ambiente em que nós estamos. Com as limitações de visibilidade que são próprias desses ambientes, nós conseguimos enxergar. Só que esses homens estavam tão apavorados, esses homens estavam tão perdidos, a tempestade tinha varrido tudo ali, que eles foram incapazes de observar o Mestre, que eles foram incapazes de perceber a presença de Cristo
que vinha ao seu socorro. Cristo estava ali, Cristo estava chegando, o Salvador já estava para socorrê-los, mas eles não tinham condições de olhar, porque a tempestade não só fazia com que esses homens entrassem em desespero, mas era capaz também de anuviar a sua visão. Era capaz de deixar a sua visão nebulosa, a ponto que o Salvador presente, o Salvador conhecido, o Salvador com quem eles passavam todos os dias e aprendiam constantemente, que já tinha operado muitos milagres, eles não conseguiam identificar. Conseguem perceber como na nossa vida também é assim? Como muitas vezes Cristo se apresenta a você, como Salvador em tantas circunstâncias se apresenta a você e você não enxerga. Você e eu não conseguimos enxergar. Você e eu pensamos que pode ser qualquer coisa, inclusive o acaso, mas não é o nosso Redentor. E vejam o absurdo que esses homens são capazes de chegar. Eles são capazes de pensar que é um fantasma, mesmo conhecendo o Filho de Deus. Você e eu fazemos a mesma coisa. Nos nossos momentos difíceis, nas nossas circunstâncias trágicas, nos problemas que nós enfrentamos, quantas são as vezes que Deus se manifesta em provisão? Nas pequenas coisas, no dia a dia, naquilo que você talvez nem esperava, mas que apenas acontece, que é algo simples para te sustentar. E aí você pensa que é fulano, é ciclano, ou ainda é o acaso, ou eu tive sorte, você pode dizer. E ignora que pode e é o Redentor. Quantas vezes nós somos confrontados também pela pregação da palavra? Quantas vezes o Salvador fala a nós? Quantas vezes nós lemos a Escritura Sagrada e quantas vezes nós ouvimos sermões e você pensa o seguinte: muito disso que é dito é para mim, é para a minha vida, é para que eu seja transformado, é para que eu seja liberto, é para que eu seja totalmente voltado para Deus e para que a minha vida passe por uma reorganização integral. Mas aí você fala assim: acho que o pastor sabe do meu problema e está falando sobre isso. Ou ainda eu li o texto aleatoriamente aqui, pode ser que não seja. Ou ainda você é capaz de pensar o seguinte, que a mensagem não é para mim. Tem mais gente ouvindo, tem mais gente precisando, tem mais gente que passa por outras dificuldades ou passa por outros pecados e não é para mim. Ou seja, é Cristo falando, é o nosso Salvador se manifestando com atos, com palavras, com liberdade, com expressões da graça e nós simplesmente ignoramos. Então fica uma dica para a igreja, fica uma dica para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Se você em algum momento entendeu que a mensagem pode ser para você, obviamente todas as mensagens são para todos nós, mas algumas mensagens se encaixam de uma forma mais específica àquilo que nós enfrentamos ou aos pecados que nós vivemos, enfim. Saiba que é para nós, é para você. Não pense que há a opção de não ser, sempre é para todos nós que somos povo de Deus. Porque é o alerta de Cristo, é a mensagem de Cristo, é o Cristo presente que nós conhecemos, esse mesmo que você conhece, que está vindo ao seu encontro. Então não ignore a sua presença, não entre em desespero, apenas saiba perceber que é Ele. Mas o Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que apesar desse princípio de incredulidade destes homens aqui, ele se identifica. E ele fala o seguinte: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Uma das mensagens que nós mais precisamos ouvir nas nossas vidas diariamente é essa aqui. Para nós termos bom ânimo, Ele presente e principalmente não temais. Como não temer? Esses homens estavam no meio de uma tempestade. Esses homens estavam correndo um gravíssimo perigo. E Jesus fala apenas: não temais. Deus sabe tanto que nós urgentemente precisamos não temer, que dentro de todo o relato da Escritura, de Gênesis a Apocalipse, existem muitas referências a essa expressão em múltiplas situações. Aproximadamente 366 vezes, o Senhor fala ao seu povo: não temais.
Tem um para cada dia da semana e plano bissexto. Porque nós precisamos disso. Nós precisamos ser lembrados disso. Que nas nossas vidas nós temos um Deus poderoso que nos chama a não temermos. A não temermos. Não tememos o mundo, não tememos as adversidades, não tememos sequer os pecados, mas Ele que nos chama para perto, para que nós sejamos reabilitados à sua presença e fortalecidos. Ele está presente, Ele está conosco todos os dias. E por isso que o convite que Ele faz para mim e para você, não temais. Então, você observa o texto e se depara com outro personagem, Pedro. Pedro nós conhecemos e nós sabemos que é o homem de grande intrepidez, é aquele que fala muito, é aquele que em momentos apropriados e alguns momentos não, fala com o Salvador, é como se ele falasse quase que sem pensar. Ao mesmo tempo que é o homem que é cheio do Espírito Santo, o homem que é usado por Deus e será um dos grandes líderes da igreja. E esse homem aqui é alguém que coloca para si mesmo um desafio. E qual que é o desafio? Ele fala ao Salvador o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E ele é chamado por Jesus para que sobre as águas vá ao encontro do Redentor. Meus irmãos, esse ato desse indivíduo é algo assustador. Por que é assustador? Primeiro que ele quer ser como Jesus. Primeiro que ele entendeu, naquele momento, que ele quer fazer o mesmo que o Salvador estava fazendo ali. Era isso que ele queria para a sua vida. Ir ao encontro de Jesus, e não só ir ao encontro de Jesus, porque ele poderia ir ao encontro de Jesus estando Jesus dentro do barco, simplesmente deslocando-se, se encontraria com o Redentor. Mas ele quer ir a Jesus sobre as águas. Vejam, nós, todos, como seria bom se nós tivéssemos o mesmo desejo? Como seria bom se nós tivéssemos a mesma intenção do nosso coração de sermos como Jesus? Porque ser como Jesus não é apenas o operar de milagres. O ser como Jesus envolve ter uma fé parecida com a que Jesus teve. Uma confiança parecida com aquela que Jesus teve. Envolve ter a santidade parecida com a de Jesus. Envolve ter a seriedade que Jesus teve. O relacionamento com Deus que Jesus teve. E nós, às vezes, nutrimos, esperamos e queremos parecer com tantas pessoas e não paramos para pensar o seguinte: nós somos chamados para parecermos com Jesus, por mais desafiador que isso seja. E é difícil, envolve realmente andar sobre as águas. Mas lembre-se do seguinte: nele nós podemos ser parecidos com Ele. Às vezes nós queremos parecer tanta gente. Tantas pessoas são modelo para nós. Mas aquele que nós mais precisamos buscar em tudo, em absolutamente tudo, é o nosso Redentor, cuja presença, cuja pessoa, cujo exemplo, cuja vida, cuja morte e ressurreição nos trazem vida. E é isso que esse homem faz. Então a primeira coisa que você nota nesse ato de Pedro é a coragem desse homem em querer ser como Jesus. Mas, em segundo lugar, você percebe o seguinte: que ele é alguém que, no seu pensamento, precisa se reorganizar para ser como Jesus. O que é isso? Esse homem era pescador. Esse homem lidava com o mar, com aquele mar, inclusive, constantemente. Ele estava acostumado a tratar dos peixes, ele estava acostumado a pescar ali, ele conhecia, como nós costumamos dizer, com a palma da sua mão, aquele mar. E ele obviamente sabia, como nós também sabemos, que nenhum corpo daquela forma poderia ficar sobre as águas. Aliás, só existiriam duas formas de um corpo ficar sobre aquelas águas: ou nadando ou boiando. Como todo mar, é o que acontece. E isso seria impossível por conta da tempestade. Agora, esse indivíduo, olhando para o Salvador, é alguém que se reorganiza, inclusive o seu conceito de verdade, o seu conceito daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. E vejam,
ele se projeta para uma compreensão que você e eu precisamos ter, que a verdade não é aquilo que nós temos por experiência apenas, porque a nossa experiência falha. A verdade não é apenas o conhecimento científico que você e eu temos, e nós temos que muitas vezes confrontar o seguinte: a verdade que nós temos por experiência, a verdade que nós aparentemente conhecemos, a verdade que nós estudamos, a verdade que nós conhecemos e aquilo que o Senhor nosso Deus diz ser verdade. E muitas vezes na sua vida você terá que fazer essa ligação, você terá que confrontar uma coisa com a outra. O que você entende como verdade e aquilo que o Senhor diz como verdade. E nessa relação que você faz, é extremamente necessário que muitas vezes a sua verdade ou as suas verdades se dissolvam. Que aquilo que você entendeu até aqui se dissolva. Porque precisa prevalecer nas nossas vidas a única verdade, que é a verdade de Deus. Ele, Supremo Senhor, é aquele que nos conhece mais do que nós mesmos. Ele, que é o nosso Criador, conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. E muitas vezes nós temos que negar o que nós conhecemos, negar o que nós entendemos, negar a nossa perspectiva sobre esse mundo, sobre a história e tudo mais, para que efetivamente nos lancemos à vontade de Deus. Pode ser assim no seu trabalho. Pode ser assim naquilo que você acha normal, no comportamento que você nutre, que você acha normal, só que é uma verdadeira aberração contra Deus. Pode ser, inclusive, em conceitos teológicos que você tem. E por conceitos teológicos, veja o seguinte: tanta coisa a gente aprende, tantos costumes nós aprendemos, tantas coisas nos são legadas aí por tradições. Aí você tem uma tradição imensa que busca indivíduos, busca pessoas, busca experiências de pessoas. E quando você confronta com a Escritura Sagrada, você vê que não bate. E quem prevalece? Personalidades, experiências, constatações científicas, ou Deus de toda a verdade? Esse homem chamado Pedro é alguém que confronta o seu próprio conceito de verdade e se lança ao encontro de Cristo. Ele vai. E o texto fala que ele fica um período sobre as águas. Descendo Pedro, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ele foi. Apesar das tempestades, apesar da turbulência ali, ele vai ao encontro de Cristo. Mas aí, o texto diz o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E aí uma outra lição que nós aprendemos nessa história a respeito de Pedro, que esse indivíduo poderia olhar para dois lugares. Ou ele olharia para Cristo e continuaria indo ao encontro do Salvador, se fortalecendo no Salvador, ou então olharia para as circunstâncias. Notem que em nenhum momento a tempestade cessou. Pedro não foi ao encontro de Cristo, a tempestade tendo parado. Ao contrário, a tempestade sempre esteve ali, a turbulência sempre esteve ali, o problema sempre esteve ali, ele foi ao encontro de Cristo. Só que ao ir ao encontro de Cristo, ele poderia continuar olhando para o Salvador e continuaria andando apesar das tempestades, ou então, olhando para a tempestade, aconteceria o que de fato aconteceu. Esse homem deixou de olhar para Jesus e quando passou a olhar para o vento, e o texto diz que ele reparou na força do vento, ele começou a cair. Veja se não é exatamente o que acontece conosco. Quantas vezes você tem condições de olhar para Cristo? Você está com os olhos postos no seu Redentor, mas aí as circunstâncias começam a apertar. As circunstâncias começam a te cercar de uma forma e te envolverem de uma forma que você se perde. E ao invés de continuar com os olhos postos em Cristo para ter condições de continuar andando apesar das tempestades, você olha para as tempestades. E os seus olhos estão postos no vento e você repara que realmente é tudo muito difícil, é tudo muito caótico, é tudo muito fora do nosso controle. E aí o que acontece é que nós fracassamos. Começamos a cair. É assim quando nós nos desesperamos pela falta da saúde. É assim quando nós nos desesperamos e pensamos que será o fim do mundo por causa da falta de emprego. Veja, tudo isso é muito grave.
mas não pode nos tirar os olhos do Redentor. É assim também quando nós lidamos com pecados. É assim também quando nós lidamos com as nossas faltas e às vezes nos vemos tão envolvidos pelos nossos pecados que achamos que não temos saída e nós nos entregamos aos pecados. Deixamos de olhar para aquele que é capaz de nos perdoar, e não só de perdoar, ele é capaz de nos reestruturar por inteiros. E o que acontece é que nós caímos. Mas Pedro toma a decisão correta aqui. Ele abre mão do seu orgulho e vejam, abrir mão de orgulho num contexto desse aqui é muito sério, porque ele foi o único apóstolo que quis ir ao encontro de Cristo. E ele, corajoso, foi ao Salvador, olhou para o Salvador, andou sobre as águas e agora reconhecer que precisa de ajuda é difícil. E quantas vezes você e eu não temos condições para isso? Quantas vezes você e eu não temos coragem para falar o que esse homem, numa situação também desesperadora, fez? Ele falou: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E às vezes nós somos tão orgulhosos que não nos voltamos a Cristo pedindo por socorro. Pedir socorro é a nossa autoconstatação da nossa fragilidade. É nós percebemos que precisamos de ajuda. É nossa vida clamando ao Senhor, dizendo que nós não temos forças para seguirmos sozinhos. Nós precisamos de ajuda. E se você tem vivido uma vida em que tem sido cercado por orgulho, sabe que é hora de se acabar. É hora de você olhar para você mesmo e colocar um ponto final nesse orgulho e ter a coragem de pedir: Senhor, salva-me, socorro. E Jesus não vai olhar para você com desdém. Jesus não vai olhar para a sua vida falando o seguinte: você tinha tudo para continuar certo e não seguiu, o problema é seu. Ao contrário, o nosso Salvador é extremamente amável. Ele vai ao encontro de Pedro, o texto fala que ele prontamente Jesus estende a mão, toma o homem, dá uma bronca, homem de pequena fé, por que você duvidou? E sobe no barco. O que me chama muito a atenção nesse texto é o fato de Jesus subir no barco também. Ele poderia seguir andando sozinho, ele tem condições para isso. Ele poderia continuar a sua viagem e falar o seguinte para os apóstolos: bem, vocês não têm coragem para virem andando, fiquem aí com o barco de vocês, fiquem com a tempestade de vocês que eu vou andando. Mas o Salvador é tão amável, tão bondoso, que ele prefere estar conosco. Ele prefere subir no barco conosco. Ele prefere a nossa companhia, apesar da nossa falta de fé. E aqui, algo que é extraordinário também no texto, é o fato de Jesus operar um milagre, não baseado na fé daqueles homens, mas baseado na ausência de fé daqueles homens. Geralmente é a fé que Jesus identifica e Jesus opera o milagre. Nesse caso aqui não. Nesse caso, os homens não confiavam, não criam, não esperavam, e o Senhor Jesus opera um milagre acalmando a tempestade. É assim também com as nossas vidas. O Salvador, de fato, quer que nós andemos sobre as águas com Ele e por Ele. O Salvador quer que nós tenhamos fé, coragem, intrepidez, para que as circunstâncias das nossas vidas não sejam empecilhos para a nossa caminhada. Ele quer que você vença o pecado, Ele quer que você vença a angústia, Ele quer que você vença os problemas dessa vida, Ele quer que você vença tudo isso. E o vencer tudo isso não é a solução da dificuldade, mas é saber para onde olhar, é saber pôr os olhos sobre Ele e o coração nele. E o coração nele é capaz de fazer com que você e eu andemos apesar das tempestades. Mas quantas são as vezes que você e eu não damos conta de caminhar nas tempestades? Quantas são as vezes que você e eu somos tão fracos que não conseguimos? E aí o Salvador amavelmente vem ao nosso encontro, sobe no barco conosco, nos abençoa, soluciona o nosso problema e faz com que a gente continue. Muitas vezes é assim. Mas o melhor mesmo é que nós estivéssemos prontos para caminharmos com Ele. A nossa vida é uma vida que muitas vezes tem tempestades. Muitas vezes. Pecados nos cercam. A angústia nos cerca. O sofrimento nos cerca. O nosso próprio orgulho nos cerca.
E é por isso que o único que nos pode socorrer é o nosso Salvador. Nós podemos nele continuar andando. Nós podemos, confiados em Cristo, continuar dando passos, alguns longos, outros mais curtos, mas nós conseguimos em Cristo Jesus prevalecer. Mas o fato é que você e eu carecemos urgentemente da presença do nosso Salvador, para que Ele nos sustente apesar de nós. Como tem sido a caminhada? Quais têm sido as tempestades que você tem enfrentado? Quais têm sido as ondas que têm lançado o barco de um lado para o outro? A mensagem que nós observamos nesse texto é: Cristo está a caminho. Cristo está a caminho. Ele vem ao nosso encontro. Ele nos salva. Ele nos prepara. Ele nos quer fazer andar sobre as águas com Ele. Isso envolve tudo nas nossas vidas. Como você tem se relacionado com o seu Redentor, como você tem vivido a vida de oração, reestruture isso na sua existência. Como você tem experimentado a presença de Cristo e como você o tem identificado, mesmo nas circunstâncias ruins. Aonde Ele está? Aonde você está? E se você tem observado que a sua vida tem sido uma vida de naufrágio, de queda, de pecados, de erros, de problemas, de insegurança, de ansiedade, de todas as circunstâncias e problemas dessa vida, o caminho continua sendo o mesmo. Deixa o orgulho de lado. Lança fora o orgulho. Converse com o seu Redentor. Tenha coragem para dizer a Cristo: Senhor, salva-me. Ele prontamente vem ao seu encontro. E quer andando sobre as águas, ou então Ele entrando no barco conosco e ajustando a situação, o resultado é sempre o mesmo. Quando nós estamos com Ele, a constatação que fazemos é a seguinte: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente vem ao nosso encontro. Verdadeiramente nos salva, assim como nos salvou do pior de todos os problemas que foi o nosso pecado e que é o nosso pecado, com sua morte e ressurreição. Verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus, que nos chama para andarmos com Ele e por Ele sobre as águas. Que Ele assim ricamente nos abençoe. Amém.